Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, o assunto de hoje, óbvio, né? Dia 19, Vasco e Flamengo, né? Mas com relação ao Vasco e Flamengo, eu separei aí dois tópicos, né? Uma é a reiteração dos canais de YouTube, através de youtubers, né? Falarem em demissão do Carille, demissão do Carille, demissão do Carille. E aspas para Diego Souza, ex-jogador do Vasco, né? Do Grêmio, do Sport. Vamos acordar, rapaziada. Fecha aspas, né? Bom, inicialmente, acho que hoje em dia, e já tem um tempo para cá, né? O Vasco não ganha do Flamengo em Brasileiros tem 10 anos, né? O último jogo foi em 2015. Mas bota mais para cá, mais para frente. Bota aí de 2019 para frente, quando o Flamengo começou a ganhar em contumácia, em profusão, os campeonatos, né? E eu sempre falo isso aqui. Aí que o Vasco se atentou, né? Que ficou para trás e tal. E aí veio aquele movimento. Como a gente faz? Vamos fazer igual ao Flamengo? Vamos galgar? Não. Planejamento para venda do Vasco, né? Solução rápida. E que eu fui sempre contra, né? Por mais que tenha uns inscritos que entrem aqui e digam que se não fosse a SAF, o Vasco ia estar assim, está assado. Respeito, mas discordo, né? E aí, voltando no assunto, de 2018, 2019 para cá, piorou a estatística, né? Vasco sempre se dando mal contra o Flamengo no Brasileiro, talvez aí ganhando uma ou duas partidas no Carioquinha e tal. E aí, esse é o ponto, né? Alguns falavam assim, antigamente o Vasco, com elencos inferiores, sempre ganhava do Flamengo. Sim, o Vasco poderia ter elencos inferiores que o Flamengo, mas o elenco do Flamengo não era tão superior. Hoje, o Vasco tem um elenco muito, muito, muito inferior e o Flamengo muito superior. Isso é fato. Se você não for uma pessoa radical, né? Se não for aquele xiita, aí não tem como conversar. Melhor, se você não for, a gente conversa. Se você for radical, xiita, não tem conversa, porque aí é uma opinião já pronta que não tem como a gente aqui dialogar, né? Acho que a diferença hoje é abissal, né? Há um absenteísmo entre Flamengo e Vasco, organização, finanças, time, elenco, né? E aí a gente tem que ver esse negócio com calma. E aí desse ponto a gente volta a falar aqui nos dois tópicos que eu falei, demissão do Carille e Diego Souza, vamos acordar, rapaziada. Acho que, sem entrar em mérito se você quer ou não a permanência do Carille, acho que por esse jogo não é satisfatório haver uma análise se ele vai continuar ou não. A não ser que ele faça um jogo maluco, faça muita cagada, coloque 8 jogadores de reserva para jogar, entre num sei lá, um esquema maluco, né? E eu tô vendo muita gente aí dizendo que o Vasco precisa de um técnico que jogue o jogo do Vasco, aceitando as limitações e tal. O Carille tá fazendo isso. Estava escutando agora um YouTube, que eu vou parar de dar nomes, que aí o gado desses caras entra aqui e fica reclamando e tal, né? Aí vem aquele negócio, você tá com inveja e tal, vou parar de citar nomes. Até até segunda ordem, né? Não, porque o Vasco tem que arrumar um técnico que jogue fechadinho e tal. O Carille tá fazendo isso aí. O Carille tá fazendo isso, né? Aqui não é um vídeo para defender ou não o Carille, é um vídeo para dizer que não é, por esse jogo, um parâmetro, um paralelo, um paradigma para que a gente possa botar uma decisão sobre o Carille, a não ser que faça uma partida maluca, esdrúxula, né? O Vasco entra em campo aí com 6 reservas, não, vamos poupar e tal, blá blá blá. Acho que é por aí, né? O Boina, que todo mundo aí é mais fácil gritar, Boina incompetente, Boina não sei o que e tal, naquela última derrota do Vasco, né? Nem se foi a última. Eu não vou lembrar agora se foi 6-1
ou outra derrota, não vou lembrar agora. Mas a culpa não foi só dele. O maluco não sabe o que é um Vasco Flamengo, não sabe o que é um Vasco Fluminense, não sabe o que é um Vasco Botafogo. O maluco não sabe os jogadores do Flamengo, não conhecia os jogadores do Vasco e foi contratado pela 777. Joga aí, faz uma mágica, um mistério. E aí, o vascaíno está com ódio reprimido, tudo é raiva e tal, defenestrou o cara, pum, some, né? Acho que, independentemente do que você diga sobre o Carille, não é por esse jogo que tem que se fazer uma análise mais minuciosa, nem contra o Flamengo e nem contra o Palmeiras. Pronto, vamos ficar nesses dois aí, né? A gente está vendo aí o Inter claudicar, o Grêmio claudicar, Botafogo também, Galo também, Fluminense que não é fraco, dizem que o Fluminense é fraco, mas não é, tá aí, 3 vitórias seguidas, tem um cracaço chamado Arias, né? Acho que não é por esse jogo aí que a gente vai medir, né, o trabalho. Com relação à frase do Diego Souza, vamos acordar rapaziada, é o mais do mesmo. Seria mais um cara aí para falar de uma coisa que não existe mais. Ele dizendo, né, vamos lá, vamos arrumar confusão e tal. Arrumar confusão para quê, Diego Souza? Né? Não vejo sentido nisso. E tenho visto o Vasco jogar com garra e determinação nos últimos jogos aí. Só que o time é limitado, muito limitado. E aí é mais fácil para um Diego Souza da vida, né, falar que na minha época era diferente, blá blá blá. Quem lembra 99, 2000 e 2001, e eu estava no Maracanã os 3 jogos, o Vasco perdeu o Flamengo em final 3 vezes seguidas, tendo Romário e Juninho Paulista, por exemplo, para não citar outros nomes. O Vasco tinha um elenco muito superior e perdeu, né? Mas o Flamengo também tinha um elenco bom. Hoje a gente não tem um elenco bom. Tem aí, ó, Léo Jardim, poderia falar o Maurício Leme se estivesse jogando, mas temos uma zaga insegura, né? O Coutinho aí, que tem uma qualidade, mas ainda não entrega, ou talvez nem volte a entregar o que a gente sabe que ele entrega, e o Verratti, acabou. E um pouquinho do Nuno lá, os lampejos e tal, porque é um elenco heterogêneo, inclusive, né? Nuno e Garré não estão prontos. E outra coisa, o perigo de ter Sforza, Jean David, Teixeira e Souza no banco. Eles vão entrar para jogar. Sforza está relacionado, né? Eu ainda não vi a relação, não saiu ainda os relacionados. Saiu, eu não vi. Cacei, mas não achei. Jean David pode estar aí no bolo. Parece que o Zuccarello vai pro jogo, né? Também não é bom colocar no Zuccarello, no Ryan, o dever de mudar o jogo, né? De resolver e tal. Eu sou contra bater em garoto. O Zuccarello e Ryan ainda são garotos, né? Mais o Zuccarello, mas Ryan também é um garoto, né? Para fechar aqui o vídeo, o Vasco não pode jogar como jogou nos 3 últimos jogos contra o Flamengo, baixando demais a linha, com os 2 atacantes voltando demais, e o Vasco, quando pegava a bola, ao invés de partir para frente, retornava a bola, e o Flamengo se recompunha. O Flamengo se recompõe forte, né? Porque tem o tal do perde-ganha, né? Eu estava vendo aí esse mesmo youtuber que eu citei mais cedo dizer, não, porque o Flamengo aí, assim que ele perde a bola, não sei o que e tal, ele ganha cartão amarelo. Isso é o perde-ganha lá, que é usado lá na Europa, em contumácia. Isso é o perde-ganha. Se em 5, 10 segundos não houver a retomada da bola, os jogadores se recompõem em suas posições, mas há um perde-ganha forte. E o Vasco não tem esse perde-ganha, né? O Vasco marca pouco. No último jogo, por exemplo, jogo contra o Sport, só tinha um marcador mesmo, que era o Hugo Moura. O resto, indo embora. Vi esse mesmo youtuber também dizendo que o Hugo Moura não é satisfatório para o Vasco. Hoje ele é satisfatório para o Vasco, né? O que tá mas o Vasco às vezes deixa um buraco ali na entrada da área, porque a zaga não sobe, a zaga entra, afunda, para não tomar drible, não perder um contra um X1, acho que é isso, né? Eu nunca joguei PlayStation, não gosto de jogo, não gosto de jogos e tal. Acho que é X1, se não estou enganado. A defesa afunda e o volante tem que entrar para recompor a marcação, dar o bote, e fica esse buraco aqui. A gente reclamava isso lá do Léo, Pelé, com o Maicon, né? E agora poderia diminuir
com o Maurício Lemos e com o João Vitor, é o que tem aí, né? Ou o Maurício Lemos e o Lucas Freitas, mas não esses dois aí, né? Eles são inseguros. E o próprio Carille falou, temos que fazer mais líderes em campo. E na minha modesta opinião, cada setor de campo tem que ter um líder, um sublíder e um líder maior. Vamos supor que o líder maior seja o Verratti, lá na frente. Não tem conexão com a zaga, não dá para conversar com a zaga. Então tem que ter um líder na zaga, que poderia ser o Maurício Lemos, não é o João Vitor e qualquer um dos Lucas, nem Freitas nem Oliveira, não é o Couto, não é o Hugo Moura. E temos o Verratti. Só temos um líder hoje em campo. Então é um problema, né? Por exemplo, São Januário cheio, Maracanã cheio, às vezes o cara não escuta o que o técnico diz, né? E o zagueiro está ali para reclamar, vai ali, vai assado. Outro dia mesmo aqui, conversando com um inscrito, disse que o Odivan hoje seria titular absoluto. Sim, eu gostava do futebol do Odivan, mas vê se você não concorda comigo. Era fácil jogar com o Mauro Galvão. Mauro Galvão falava assim, vai ali, vai lá, corre aqui, ele avançava, né? E uma coisa interessante que o Mauro Galvão, nas suas palestras aí faz, né? Ele tinha uma leitura de jogo filha da mãe. O atacante pulava, né? E caía com a perna direita no chão. O que significa isso? Que o cara tende a ir para o outro lado. Mauro Galvão tinha essa leitura. Você nunca viu o Mauro Galvão perder numa dividida. Saía na frente do cara. Ele analisava a queda do cara no chão, caiu com a perna esquerda, vai para a direita. Ele dizendo isso aí nas coletivas que ele dá, nas entrevistas que ele concede, né? Uma leitura. Ele esbarrava no cara para o cara não subir mais alto que ele, ou para não subir. Ele não era um cara alto, né? E aí ficava fácil para o Odivan jogar. Então faltaria um cara com a qualidade do Mauro Galvão e com a liderança, né? E que seria o Maurício Lemos, pelo menos com a liderança. Não falei qualidade do Mauro Galvão em hipótese alguma, né? Então falta mais aí treino. É um time que está começando agora, né? Fora Carille, não sei o quê. Aí bota colocar Mano Menezes. Fora Mano Menezes e tal. Não adianta. Esse time aí tem que ir aos pouquinhos. E confessadamente, o Pedrinho, que é quem contrata, não trouxe atacante, trouxe meias, né? Que no máximo fazem as funções, esses meias, de meias atacantes. O Nuno e o Garré não são atacantes. O Watson é um atacante, mas também joga muito por dentro, né? Então a gente teria aí um atacante por fora, talvez só o Ryan, né? Pelo amor de Deus, não vou falar em Lodge não, tá? Eu acho até que não vai ser relacionado hoje, vai haver uma correção de rota, né? E o maluquinho que todo mundo reclamava, o David, que entregava, o David entregava, né? Para esse elenco do Vasco hoje, o David era David mais 10, ou melhor, David mais 9, David Verratti. David mais 8, né? David Verratti e o Léo Jardim. Acabou, né? Mas vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos ver aí quem vai entrar em campo, os relacionados, como o Vasco vai se posicionar, né? Às vezes eu me estendo um pouco na tática, porque é legal. Aqui você nunca vai me ver colocando um campinho, dizendo, cara, ele tem que fazer isso, cara, ele tem que fazer aquilo, né? Porque eu sou humilde para reconhecer que esses caras sabem muito mais que todo mundo que está falando aqui. Aqui é só uma conversa de torcedor, uma opinião, né? Eu vejo o pessoal falando, cara, ele não sabe nada, Mano Menezes não sabe nada. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, os caras sabem. Às vezes um trabalho não se consegue implementá-lo, mas o cara sabe, né? Bom, independentemente do resultado de hoje, já dei as ressalvas, acho que não é um jogo para falar sobre permanência ou não do Carille. E o Diego Souza, essa frase dele, vou pegar a parte boa, né? Garra, determinação, parar as jogadas. Falta o Vasco parar as jogadas. O Flamengo para as jogadas. Falta o Vasco parar a jogada. Então vou pegar a palavra confusão do Diego Souza e transformar em parar as jogadas. Não deixar o Flamengo começar aquela transição rápida dele, né? E congestionar o meio. Até soltei um vídeo sobre ontem. O Arrascaeta e o Pedro jogam muito por dentro, né? Ultrapassagens por trás,
congestiona o meio, entra com 2 volantes, né? Bota alguém na frente que marque também, né? Bota, por exemplo, Paulinho e Hugo Moura, pensa num outro jogador para marcar mais, né? Ou então fixa mais o Nuno ou o Garré, deixa mais 2 só na frente. Tem que congestionar a entrada da área e aquela zaga ali, ela tem que entrar para não deixar espaço aqui onde joga o Arrascaeta, onde joga a Arrascaeta e onde joga o Gerson, né? Jogam muito por ali. E acompanhar. O Flamengo, ele tem jogadores que não estão participando da jogada, daqui a pouco eles entram na área e recebem a bola sozinhos. Tem que estar de olho nessas entradas, o pessoal tem que acompanhar, né? O Vasco ele vem levando gols assim, porque não acompanha os caras que entram. Tem jogador que não participa da jogada, tá fora dela, aí a bola é jogada no espaço vazio e esse cara aparece lá, né? Tem que haver essa marcação, esse olho vivo. Não sei se o João Vitor ou o Lucas Freitas vão ter capacidade de fazer isso, mas tem que ter aquele aviso ali, né? Ficar mais de olho. Vai ali, vai lá, né? Bom, vamos torcer. Meu canal é de opinião, críticas, mas não falta amor ao Vasco, torcida pelo Vasco, e é isso aí. Vamos que vamos, é só mais um jogo, né? Hoje em dia é só mais um jogo do Brasileiro. Temos 6 pontos, parece até que o Cruzeiro ultrapassou o Vasco, né? Temos 2 vitórias, 2 derrotas, e vamos jogar bem, né? Tentar jogar, tentar competir. O Vasco tem de voltar a competir com o Flamengo. Se gostou aqui do meu vídeo, né, dos meus comentários, se inscreve no canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise e comentem, é isso que mantém meu canal em pé, não é Pix não. Até o próximo vídeo.